E eu começo contando uma história para você que aconteceu no começo do século passado, mais propriamente no dia 10 de abril de 1912. No dia 10 de abril de 1912, sai para uma viagem do porto de Southampton, destinado a ir para a cidade de Nova York, o navio mais luxuoso daquela época. Uma máquina incrível, uma construção de engenharia naval invejável, disponibilizando ali de toda a tecnologia existente na época. A construção deste grande navio levou 2 anos. Começaram em 1910, 2 anos, centenas e centenas de pessoas trabalhando, engenheiros. Juntaram os melhores profissionais para construir aquele grande navio que tinha 53 metros de altura, 169 metros de comprimento, capaz de levar uma tripulação e uma quantidade de passageiros assim inimaginável para aquela época. Eu estou falando do Titanic. 10 de abril de 1912. A porta, sai para a viagem. 4 dias depois, quando estava passando pela Irlanda, esse grande navio, esse sonho, aquele que era, na verdade, um navio que quem construiu acreditava que nada poderia afundar. Existe uma frase, eu não sei se essa frase é um fato ou não, mas acreditava-se que nem mesmo Deus era capaz de afundar o Titanic. Era o que se dizia na época. E então, naquela noite, aproximadamente 11 horas e 40 minutos, esse navio, ele é surpreendido, a tripulação é surpreendida por uma grande pedra de gelo, um grande iceberg que estava ali em frente do maior navio, do navio mais luxuoso. Os passageiros, a maioria já recolhida, descansando, se preparando para curtir aquela longa viagem. E então as sirenes do navio tocam, um desespero entra no coração de todas aquelas pessoas. Estima-se que havia mais de 2.000 pessoas dentro daquele navio, e então houve um grande corre-corre para lá e para cá, porque todos estavam apavorados diante de uma situação inesperada, diante de uma situação que ninguém acreditava que poderia vir a acontecer. O casco é furado, ao bater contra aquela grande pedra de gelo, a água começa a entrar e eles não conseguem fazer com que aquela água que está entrando voltasse e então o navio fosse liberado. Aquela grande construção, 53 metros de altura daquele navio, começa agora a afundar. A parte de trás do navio começa a afundar. O navio então se quebra ao meio e daquelas mais de 2.000 pessoas dentro daquele navio, apenas 700 pessoas sobrevivem. O que deu errado? Era para ser a viagem dos sonhos. Muitos milionários da época estavam ali para aproveitar e para fazer parte de uma história magnífica, de uma história de luxo, de uma história de conforto. Todos estavam ansiosos para chegar em Nova York, contando de que fizeram a melhor e mais confortável viagem de navio daquela época. No entanto, os poucos que conseguiram chegaram para contar uma história de derrota e não uma história de sucesso. Chegaram para contar uma história de desespero, de terror, de choro, de dor, e não uma história que eles gostariam de ter contado. O que deu errado? O que deu errado?
havia um iceberg diante daquele navio. E eles não conseguiram se desviar. E o navio bateu e afundou. O que deu errado? Por que isso aconteceu? Porque grandes planos, grandes expectativas, muitas vezes minhas e suas, dão errado. Por que que a gente não consegue chegar do outro lado de maneira tranquila, como a gente gostaria que fosse a grande viagem da vida? Os sonhos de infância, os sonhos da juventude, por que esses sonhos não aconteceram? Por que que aquela grande história de amor, por que aquela grande história de sucesso, por que aquela grande história de paz e tranquilidade não alcançou o seu objetivo? O que é que deu errado? Eu e você já vivemos tempo suficiente, pelo menos a maioria de nós que aqui estamos, já vivemos tempo suficiente para entender que na vida a gente tem muitos percalços. Nós já vivemos tempo suficiente para entender que na vida a gente tem dificuldades, que na vida acontecem coisas que nos surpreendem, que na vida acontecem coisas que a gente não gostaria que acontecesse, que na vida a gente tem que tomar uma porção de decisões e quando a gente toma a decisão errado, presta atenção que eu vou falar com bastante calma, quando a gente toma decisões erradas, dá errado. Quer que eu repita para você guardar aí no seu coração? Quando você toma decisões erradas, dá errado. Quando você deixa de fazer o certo para fazer o errado, dá errado. Quando você deixa de fazer o que você foi chamado para fazer outra coisa, dá errado. Quando você deixa de ser quem Deus quer que você seja, dá errado. Porque de acordo com os seus planos você vai viver. E de acordo com as diretrizes da vida que você escolher, é o curso em que a sua vida vai seguir. Por mais que o Titanic tivesse ali todo um mapeamento daquela viagem, todo um planejamento para aquela viagem, eles teriam que pensar que no meio daquela viagem, naquele período, haveria sim algumas dificuldades, alguns percalços e, por que não, algumas pedras de gelo que eles teriam que se desviar. O que faz a gente vencer e o que faz a gente perder? O que pode garantir que a gente chegue no final para dizer, como disse o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, o que levou o apóstolo Paulo a dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando eu leio esse texto, queridos, meu coração enche de alegria. Quando eu leio esse texto, meu coração se enche de expectativa, porque nós estamos diante de um homem de Deus, que no final da sua vida ele vai dizer, eu fiz o que eu devia ter feito. Eu completei aquilo que Deus esperava de mim, e eu estou em paz. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu estou tranquilo. Eu sei que eu alcancei o objetivo da minha vida. Eu sei que eu vivi uma história que agradou o coração de Deus e eu estou feliz por isso, porque eu fiz o que eu devia ter feito e agora eu estou em paz. Era como que Paulo estivesse dizendo para Timóteo, e para todos aqueles que teriam acesso a essa carta, como eu e você estamos tendo agora, é como que o apóstolo Paulo estivesse dizendo, estou tranquilo, estou apenas esperando ir para os braços do Pai e ali nos braços do Pai descansar. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu sei o que me espera, e o que me espera é melhor do que o que estou vivendo aqui, e estou tranquilo. O apóstolo Paulo é para mim, para você, um grande exemplo, uma grande inspiração de alguém que alcançou o sucesso na carreira que lhe estava proposta. Queridos, eu e você estamos numa caminhada para completar
um propósito. Nosso diácono Luiz estava hoje de manhã ministrando aqui na igreja e ele estava falando sobre propósito, o que me faz pensar também um pouco sobre isso e refletir com você um pouco sobre isso. Sucesso tem a ver com viver o propósito. Sucesso tem a ver com viver o propósito. Há muitas pessoas ricas e infelizes. Há muitas pessoas casadas e infelizes. Há muitas pessoas que têm o que talvez eu gostaria de ter, você gostaria de ter, dentro de um padrão natural. Essas pessoas têm, essas pessoas são infelizes. E por que é que essas pessoas são infelizes? Tendo dinheiro, tendo sucesso, sendo referência para muita gente, um montão de gente dizendo, eu queria ser igual fulano de tal. E quando a gente conhece o fulano de tal, nós encontramos ali uma pessoa frustrada, uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, uma pessoa que precisa de remédio para dormir, precisa de remédio para acordar, precisa de remédio para trabalhar. Uma pessoa que precisa de assistência médica, precisa de assistência psicológica constantemente, porque não consegue tocar a sua vida sozinho. Essas pessoas são sucesso. Querido, sucesso tem a ver com viver o propósito. A pergunta que fica talvez para mim e para você hoje aqui seja, qual é o propósito da sua vida? Porque o apóstolo Paulo chega tranquilo nos seus últimos dias para dizer, eu combati o bom combate, ou seja, eu fiz o que era para fazer. Eu cumpri a carreira. E no final de tudo, guardei a fé. Continuo sendo crente como era no começo. Nós estamos diante de um homem que sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida. Querido, o grande problema que muitas vezes nós desviamos o foco e não conseguimos enxergar é porque todo aquele que a gente considera ter alcançado sucesso na vida, nós olhamos apenas para um momento em que esta pessoa está desfrutando do seu sucesso. E nós nos esquecemos que sucesso é consequência de trabalho, de dedicação, de esforço. E por que não dizer? De choro, de frustração, de incômodo, de noites sem dormir, de enfrentamento com os medos, de recomeçar, às vezes, várias e várias vezes. Tem um filme lindo, maravilhoso, que eu estou me lembrando agora, que conta a história de um homem já de meia, aproximadamente, ali, se aproximando da meia-idade, 30, 40 anos, assim. E ele e o menininho dele vão seguindo a vida. Ele não tem mais casa, não tem lugar para ficar. Passa uma cena do filme, ele dormindo com o menino dentro de um banheiro. Esqueci o nome do filme, puxa vida, lembra da cena? A busca, a procura da felicidade. Filme fantástico, estou me lembrando agora. E é interessante porque as pessoas que conhecem aquele homem de sucesso precisavam conhecer que uma história de sucesso precisa ser contada capítulo por capítulo, porque ninguém chega ao topo sem primeiro ter que escalar. E quando a gente está escalando, o caminho que nos leva ao topo, que nos leva ao sucesso, que nos leva à conquista, muitas vezes nós temos que nos deparar com o despenhadeiro. Nós temos muitas vezes que olhar para baixo, e quando a gente olha para baixo, a gente tem medo. E quanto mais alto você vai chegando, mais alto vai ficando aquele espaço, aquele buraco que está lá embaixo. E você precisa enfrentar isso. O que eu quero dizer para você é que a história de vitória que eu e você queremos contar precisa ser encarada com muita franqueza. E nós precisamos decidir o quanto nós estamos dispostos a seguir esta carreira. Alguns conselhos para você, para mim. Pensando sobre a vida do apóstolo Paulo,
nós vemos um homem que teve, primeiro, uma profunda e real experiência com Deus. Primeiro, um homem que teve uma profunda e real experiência com Deus. Um homem que foi capaz de enfrentar dificuldades. Foi perseguido, foi apedrejado, foi preso, apanhou muitas vezes por causa da sua fé. Nós estamos falando de um homem que teve que enfrentar o descontentamento dos outros, um homem que teve que enfrentar muitas vezes a falta de credibilidade por parte de algumas pessoas e, pior, nós lemos na segunda carta, por exemplo, que ele escreveu aos Coríntios, que ali dentro da igreja que o próprio apóstolo Paulo fundou, pessoas que ele ganhou para Jesus, pessoas que ele discipulou, pessoas com quem ele andou durante boa parte do seu ministério, pessoas ali dentro questionando o seu ministério, questionando o seu apostolado, dizendo: será que o apóstolo Paulo realmente é o que é? Será que ele realmente é apóstolo? Será que ele realmente se preocupa com a gente como ele fala? Quem é esse homem? E então o apóstolo Paulo tem que chegar ali para dizer para eles quem ele é, falar do seu ministério, provar a eles muito mais do que a sua credibilidade, mas provar a eles de que eles mesmos eram a prova viva de um ministério fundamentado no amor de Cristo. Eles mesmos eram. Eles, os próprios irmãos da igreja de Corinto, eram a carta viva, escrita pelo apóstolo Paulo, escrita por Deus através do apóstolo Paulo. Esse homem teve que enfrentar a perseguição e lá em Damasco teve que descer por uma corda, por causa dos judeus que estavam lá correndo atrás dele para tentar, se possível, até matá-lo, além de prendê-lo, matá-lo. E aí existiram ali irmãos que seguraram a corda para fazer ele descer dentro de um cesto, para que ele pudesse fugir desses homens que queriam matá-lo, acabar com a vida dele. Histórias de sucesso precisa ser contada, capítulo por capítulo. Porque uma história de sucesso, às vezes tem fracasso. Uma história de sucesso, às vezes tem choro. Uma história de sucesso, às vezes tem perdas. Uma história de sucesso, às vezes, tem alguns desvios pelo caminho. Quem quer vencer, precisa acreditar. Quem quer vencer, precisa continuar. Quem quer vencer, precisa perseverar. A gente erra, a gente acerta, a gente faz coisa boa, e às vezes a gente faz coisas das quais nós nos arrependemos. Mas nós precisamos seguir o conselho que há em Hebreus, no capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Assim que nós devemos seguir adiante, seguir em frente. Há duas coisas que eu gostaria de deixar ao seu coração nessa noite. A palavra de Deus usa a expressão mais que vencedores, e a palavra de Deus também usa a expressão ao vencedor. Em Romanos, no capítulo 8, texto que nós lemos, 2 versículos dele, mas a partir ali do versículo 36, 37, nós encontramos a expressão que em Cristo nós somos mais que vencedores. De que vitória é essa que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando sobre a vitória que eu e você não poderíamos alcançar se não fosse por intermédio de Cristo. Ele está falando da salvação. Ele está falando do preço que foi pago por Jesus, que eu e você não poderíamos pagar. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele só morreu na cruz do Calvário porque não existia outro caminho. Era necessário que o santo entregasse a vida por aqueles, pelos pecadores, que sou eu e você e toda a humanidade. Ou seja, ali Jesus estava fazendo por nós aquilo que não poderíamos fazer. E por isso ali nós encontramos a expressão que nós somos em Cristo mais que vencedores, por aquele que nos amou. Mas quando nós lemos Apocalipse, as 7 cartas que são escritas para as 7 igrejas ali em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, nós encontramos no final de cada uma daquelas cartas, que estão ali no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nós encontramos no final de cada uma das cartas a expressão ao vencedor. E o que isso significa?
Ali, queridos, está falando sobre o preço que eu e você precisamos pagar. O preço da perseverança, o preço da fé, o preço da fidelidade, o preço de continuarmos seguindo adiante, o preço de superarmos as nossas dificuldades, o preço de superarmos as nossas limitações por amor de Cristo. E seja o que for, seja o que vier, permanecermos firmes no Senhor para experimentarmos o melhor de Deus para a nossa vida, ainda que o melhor de Deus seja a glória. Aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão. É o que diz a palavra do Senhor. Por que Deus disse isso? Por que Jesus expressa-se dessa maneira? Porque, queridos, para muitos, o maior prêmio será, com certeza, a experiência da glória. Porque não há mais outra alternativa para se esperar ou para se viver. Mas, queridos, seja qual for a situação, seja em que momento nós estivermos, Deus nos chama a experimentar a perseverança, a fé, para continuarmos firmes no Senhor. Para chegarmos no final da vida e dizermos, como disse Paulo, eu combati o bom combate. Eu caminhei dentro do propósito de Deus. E no final eu posso dizer, guardei a fé. Eu estou feliz, estou em paz, porque eu cumpri o propósito de Deus para a minha vida. Qual é a diferença de vencer e de perder? Qual é a diferença de ser vencedor e fracassado? É permanecer na fé que um dia nós abraçamos, na fé que um dia entrou no nosso coração, a graça que nos alcançou, a misericórdia que nos perdoa todos os dias, a misericórdia que nos visita, a misericórdia de um Deus que nos ama e que diz para nós todos os dias, vamos recomeçar? Hoje, queridos, você precisa decidir se o caminho que você quer seguir é o caminho da vitória ou é o caminho do fracasso. O caminho da vitória é o caminho da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Termino então dizendo isso para você. Na vida, na nossa caminhada, existem percalços. E se você olhar apenas para a situação, você não enxerga o que é maior do que a situação. O Titanic afundou, porque tinha diante dele uma pedra, que debaixo da água era muito maior do que a pedra que estava em cima da água. Nenhuma circunstância, meus irmãos, pode nos desviar ou deve nos desviar da vontade de Deus, do propósito de Deus para nós. Às vezes essa pedra que nós vemos, utilizando a metáfora do iceberg, essa pedra que nós vemos por cima da água, pode ser uma situação boa ou uma situação ruim, mas por baixo dela há sempre algo que é muito maior do que simplesmente aquilo que nós estamos vendo. O que eu sinto hoje talvez é tristeza devido a uma situação em que eu estou vivenciando. O que eu sinto hoje talvez seja a plena alegria por conquistar algo que eu almejei e agora eu posso ter. Mas nada, queridos, deve nos desviar, porque há algo que nós não vemos que sempre será muito maior, que é a companhia de Deus, o propósito de Deus e a vontade de Deus para a minha e para a sua vida, que é sempre melhor, que é sempre mais gostosa, que sempre vale mais a pena. Por isso as pessoas no passado deixaram muitas coisas para seguirem a Jesus. Por isso que pessoas ainda hoje, no presente, em muitos lugares onde o cristianismo vem sofrendo perseguição, pessoas estão sendo perseguidas, presas e mortas ainda hoje, em lugares que são fechados à pregação do Evangelho. E a pergunta que fica é, por que ainda existem cristãos morrendo, entregando a vida para não negar a Jesus? Porque são irmãos e irmãs que entenderam que mais do que a vida, mais do que as circunstâncias e mais do que as situações do dia a dia, muito mais do que isso, existe um Deus que vale a pena viver e talvez morrer, mas que vale a pena
Porque a vida não é apenas o que vemos hoje, mas é a eternidade na presença dEle, com Ele e para a glória dEle. Deus te abençoe. Seja um vencedor. Em nome de Jesus.